Bem, boa tarde, meu nome é Henrique. Eu venho apresentar sobre o trabalho sobre produção e qualidade de frutos de coco em diferentes cultivares de posição de emissores de irrigação e lâmina aplicada na região do Vale do Jaguaribe. O trabalho foi conduzido por mim, Henrique Maia de Andrade, e doutorado pelo professor Solano Costa Caminho, na Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, UEP, pelo IFCL Campus Limoeiro do Norte. O coqueiro é originado provavelmente do Sudeste Asiático, principalmente nas ilhas entre o Oceano Índico e Pacífico. É uma única espécie do gênero Coccus, pertencente à família Palmae e uma das mais importantes da família da classe das monocotiledôneos. A planta é caracterizada por possuir um caldo do tipo estipe, com folhas do ápice protegendo uma única gema terminal. As folhas podem até ter 5 metros de comprimento, são do tipo pennado, constituída por um pecíolo que continua em rax e onde se prendem os numerosos folíolos. A coicultura é uma das mais importantes atividades de fruticultura do Brasil no aspecto socioeconômico, contribuindo significativamente para a pauta comercial brasileira de frutas frescas e industrialização dos seus produtos. Nesse sentido, o polo do Vale do Jaguaribe vem também com um grande destaque para o aumento da área plantada, sendo o exemplo maior do distrito irrigado do Tabuleiro de Rustas e a Chapada do Apodi. A irrigação localizada tem sido uma alternativa para reduzir o consumo de água de irrigação. Esses sistemas de irrigação é caracterizado pela aplicação de pequenas quantidades de água em alta frequência diretamente na zona radicular, mantendo a umidade próxima ao limite superior de disponibilidade de água em um determinado volume de solo. Para Nogueira e colaboradores, a irrigação localizada proporciona uma maior eficiência no uso de água, além de permitir a aplicação simultânea de fertilizantes, possibilitando a utilização mais racional desses insumos. Apesar da existência de pesquisas concernentes à irrigação e fertilização em culturas perenes, ainda não se tem um pleno conhecimento sobre o momento exato de irrigar e fertilizar e da quantidade de água e nutrientes para serem aplicados durante o ciclo da cultura. Para efetuar um bom manejo de fertilização é necessário conhecer como ocorre a absorção de nutrientes ao longo do ciclo da cultura. Seria a marcha de absorção. A distribuição de nutrientes no perfil do solo. Segundo esses autores, devido à complexidade dessas determinações, as informações sobre essas questões são escassas na literatura disponível. O experimento foi desenvolvido na área inserida no Distrito de Irrigação de Jaguaribe, o DIJA, cujo clima, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo BS, ou seja, um clima semiárido quente com chuvas de verão e outono, sendo o trimestre de março a maio, e o período mais chuvoso e o período de julho a dezembro, o período mais seco. As condições climáticas são caracterizadas por médias anuais e umidade relativa do ar, a precipitação fluvial e a temperatura de 73% de 906 milímetros anuais e 26,5 graus Celsius, respectivamente, sendo o trimestre de março a maio o período mais chuvoso e o período de julho a dezembro o período mais seco. A cultura utilizada para os testes foi o coqueiro, o Coccus nucifera, nas cultivares verde, híbrido e amarelo, todas estas com mais de 5 anos de produção e plantadas no mesmo espaçamento, 7,5 por 7,5, irrigada por um sistema de localizado com microaspersão e um turno de rega diário. O delineamento experimental foi em parcelas subdivididas em blocos causalizados com 3 tratamentos e 3 repetições. Foram avaliadas simultaneamente a disposição de emissor do sistema de irrigação e a lâmina de água aplicada, sendo o primeiro tratamento um emissor de 60 litros por hora por planta localizada a uma distância de 1 metro da planta. Já no segundo tratamento, 2 emissores alinhados de 60 litros por hora por planta, ambos localizados a uma distância de 1 metro da planta. E o terceiro tratamento, 3 emissores em triângulo de 60 litros por hora por planta, todos localizados a uma distância de 1 metro da planta. Na condição de experimento foram adotadas práticas rotineiras de pomagem comercial de aquicultura, submetendo-se à cultura a práticas de limpeza de folhas pendentes e maduras, além de correção nutricional por análise de solo e foliar.
Na primeira irrigação aplicada, o objetivo foi elevar a umidade do solo até a capacidade de campo. Enquanto as demais irrigações foram feitas com base na evapotranspiração de referência, a ETO, calculado pelo tanque classe A partir dos dados diários coletados em uma estação meteorológica instalada no local do experimento, foi feita a irrigação diária através da lâmina calculada. No início do experimento foram retiradas amostras deformadas no solo de 0 a 40, de 40 a 80 centímetros de profundidade, a fim de conhecer a fertilidade do solo. A partir da adubação da frutificação do tipo convencional, essa adubação seria bimestral a partir da recomendação da cultura na região e da fertilidade do solo e seriam iniciadas em março de 2020, devido ao atraso dos resultados das análises de sincronização do estádio do ciclo da cultura. No mesmo local foram coletadas amostras indeformadas para a determinação das seguintes características do solo: porosidade, densidade do solo, curva de retenção e condutividade hidráulica. A eficiência do uso da água em cada tratamento seria determinada pela relação entre produtividade e o volume de água aplicado. Após a colheita, amostras de solo contendo raízes seriam coletadas com uma sonda de ferro de 0,10 metros de diâmetro e 1 metro de comprimento nos mesmos pontos de instalação dos tensiômetros. Essas amostras identificadas, ensacadas e enviadas para o laboratório seriam enviadas para o laboratório de solos do IFCE, onde as raízes seriam separadas do solo via dispersão sob água corrente e peneiras e medidas com instrumental entregador e na determinação de características geométricas de área, comprimento e diâmetro das raízes. A relação entre zona de extração de água e características das raízes seria avaliada analisando conjuntamente os perfis de extração de água e distribuição de raízes. Os frutos seriam transportados para o Laboratório de Tecnologia em Alimentos do próprio IFCE, lavados e secos ao ar e submetidos a análises físico-químicas. Seriam determinados massa fresca, porcentagem de casca, rendimento de água, distribuição transversal, diâmetro transversal e longitudinal, pH, sólidos solúveis totais e acidez total titulável. Os pesos e diâmetros por balança digital e fita métrica e o volume por proveta de 100 ml. O pH seria mensurado logo após a abertura do fruto, utilizando-se um pH-metro. Os teores de sólidos solúveis serão determinados através do refratômetro em grau Brix. A acidez titulável expressa em gramas de ácido cítrico e seria determinada através da titulação da solução padronizada, tendo como indicador a fenolftaleína. A partir dos valores de teor de sólidos solúveis e acidez titulável seriam determinadas a razão sólidos solúveis por acidez titulável. Através das análises de solos foram feitas as recomendações de adubação do solo, tendo em vista as necessidades da cultura. Segue primeiro a questão da quantidade de macronutrientes, posteriormente a análise de micronutrientes e a composição do solo seria análise física, onde a classificação do solo da área seria uma franco-argilosa arenosa. Os tratos culturais como roço da área para controle de ervas daninhas foram realizados periodicamente no intervalo de um mês, além da manutenção do sistema de irrigação realizado logo após o roço. No período de condução da cultura e na coleta de dados para a elaboração estatística e comparação de quais variedades responderiam melhor ao tratamento, o Ministério da Saúde publicou, através da portaria 356, que regulamenta as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de decorrência do coronavírus, e a partir da medida regulamentada pela Lei 13.979, inviabilizando a obtenção dos resultados
para este experimento. Não foi possível realizar qualquer conclusão do trabalho, pois devido à pandemia não foi possível a coleta de dados necessário.